É um prazer ter essa oportunidade de falar para todos os nossos colaboradores hoje e passar para eles todas as nossas novas diretrizes e orientá-los sobre tudo aquilo que a Fundação e a nossa nova gestão está propondo para os nossos colaboradores. Eu acredito que muitos de vocês não me conheçam. Eu me chamo Camila, como a Lindalva já me apresentou. Eu sou advogada e atualmente eu estou aqui na Fundação como analista de compliance. Eu estou aqui justamente para orientar todos vocês e estabelecer essa ponte, esse elo, justamente para que todos se sintam mais acolhidos, mais norteados, mais seguros aqui na Fundação. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a nossa implementação do Código de Ética e Conduta. Essa implementação, na verdade, ela já vem, obviamente todos vocês já sabem que nós temos um compromisso de servir a sociedade como uma entidade filantrópica. Então, obviamente, nós nos baseamos em valores e princípios éticos muito elevados há muito tempo. Esse já é um legado, desde o general Severino Sombra, perpetuado por várias gerações. Só que hoje se fez necessário trazermos um documento para que a gente tivesse um acesso muito fácil, um acesso na mão de cada um de vocês por um QR Code, como vocês viram aqui, que já está disposto no código, e, obviamente, no bolso, para que todos vocês acessem de uma forma mais simplificada. Eu não poderia começar falar com vocês sobre esse código. Trouxe aqui para que ele serve, como eu já disse, para orientar, para estabelecer boas práticas. E quando eu digo orientar, eu falo da sua finalidade para todos vocês. Quando eu digo todos, eu abranjo os comitês, eu abranjo todos os colaboradores, eu abranjo os conselheiros, os nossos parceiros, as pessoas que estão de fora vendo aquilo que a gente acredita dentro da Fundação. Camila, isso vai passar a vigorar desde quando? Desde hoje. Esse código vai ser revisado a partir do momento que nós tivermos a necessidade de revisar, quando tivermos uma legislação nova, por exemplo, ou então, porque ele está defasado. A cada, no mínimo, 12 meses, nós vamos fazer essas atualizações para que a gente sempre esteja em conformidade com aquilo que está por vir. Tudo bem. A gente vai atualizar, a gente vai fazer tudo isso. Agora nós vamos ao que eu julgo dos nossos tópicos mais importantes. Se eu perguntar para vocês hoje, qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? O que vocês me diriam? A gente trabalha todo dia, a gente tem uma finalidade, a gente sabe para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, mas a gente não tinha isso muito bem delineado. Qual é a missão da FUJI? Por que a gente está aqui hoje? A gente trabalha pelo qual motivo, aonde a gente quer chegar? Cumprir com o papel social de oferecer acesso de qualidade à educação e à saúde. É para isso aqui que a gente trabalha. Esse aqui é o nosso propósito, é a nossa missão. E corroborando a nossa missão, nós temos a nossa visão. E é onde nós queremos chegar. Tornar-se a entidade filantrópica mais reconhecida, sendo referência global em educação e saúde, por meio de seu compromisso com a sociedade. Atuar com ideais visionários, metodologias inovadoras e tecnologias de ponta, para melhor atender a população. Isso aqui é onde a gente quer chegar, é a nossa visão. Agora nós temos isso muito bem delineado na Fundação. É para nortear, é justamente para quem está de fora ver aonde a gente quer chegar. Isso é essencial, é muito importante que todos nós tenhamos essas diretrizes muito bem delineadas. Mais à frente, eu vou falar para vocês sobre os nossos valores, as nossas características. Eu não vou ler todos esses tópicos, porque justamente é muita coisa, mas eu espero que todos vocês leiam com muita atenção. Dos nossos valores, eu vou começar com vocês com a responsabilidade e a inclusão social. A Fundação, a todo momento, ela tem o papel de incluir aquelas pessoas que em muitos lugares a gente tem como marginalizadas, excluídas da sociedade. O nosso papel é incluir, é acolher, é trazer essas pessoas para a gente a todo momento. É justamente atuar com responsabilidade sobre essas pessoas.
Isso corrobora a nossa missão. É para isso que nós estamos aqui. E juntamente com isso, acreditamos na sinergia e no comprometimento. A gente acredita que trabalhar entusiasmado, com um propósito, abraçar a causa, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não tem como trabalhar naquele dia desanimado. E, poxa, tá difícil ficar aqui hoje. Isso não vai acontecer aqui dentro. A gente trabalha justamente com entusiasmo para que a coisa aconteça, para que a gente saia da inércia e seja mais, assim, a gente seja diferente, não seja mais do mesmo, na verdade. É para isso que a gente está aqui hoje, é nisso que a gente acredita. E a inovação e a transformação. A gente quer ser diferente. Lembra que a gente falou ali da nossa missão, da nossa visão? E para que isso aconteça, a gente precisa inovar, transformar, que na verdade é o que a gente vem fazendo há muito tempo. E é nisso que a gente acredita. É uma das nossas maiores características. Eu vou falar um pouco com vocês sobre os nossos princípios. Só que eu não poderia começar falando de princípio se eu não começar por aqui, pela ética e pelo respeito. O respeito, que é aquilo, o respeito e a ética, na verdade, eles pautam qualquer conduta humana. Não digo só aqui dentro da fundação, não. Eu falo aqui, eu falo lá fora, em qualquer lugar. Não tem nenhuma relação humana que você não paute pela ética e pelo respeito. E a todo instante a gente se preocupa com isso. Colaboradores a todo instante que se preocupam com essas relações, porque isso vai corroborar a todo momento a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, para que a gente chegue aonde a gente quer chegar. E eu vou falar com vocês também sobre o compromisso com a informação, que é um tema que gera muita preocupação no momento que a gente vive hoje, e eu vou explicar por quê. Aqui nós estamos lidando com a academia, nós estamos lidando com a saúde e nós estamos lidando com o administrativo. E nesse momento me deparo com todos lidando com dados o tempo todo. Vocês lidam com dados dos alunos, vocês lidam com dados de pacientes, vocês lidam com dados, né, do RH aqui, da administração das pessoas, com dados, muitos dados, na verdade. Vocês lidam também com informações estratégicas, com informações confidenciais, e todas essas informações, você obviamente tem que ter o compromisso com elas a partir do momento que você assina o seu contrato de trabalho. Mas tem, na verdade, um quesito, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando eu falo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, eu falo sobre a manipulação de dados de pessoas físicas, dos nossos alunos, pacientes, os nossos mesmos, gestão de pessoas. Esses dados, se vazados, podem nos gerar um problema muito grande. Eu vou falar aqui para vocês o ápice da sanção da LGPD, que chega a 50 milhões. Ah, Camila, mas você foi lá no ápice. Eu fui lá no ápice justamente para vocês entenderem o que isso pode gerar para a fundação. Gente, são 50 milhões. Um vazamento de dado, uma manipulação de um dado errado, pode, infelizmente, gerar um prejuízo imensurável para a fundação. Aqui, eu oriento a vocês ao seguinte: estão me solicitando um dado sigiloso, ou um dado de um aluno, na verdade, que seja sigiloso. Qual é a finalidade desse dado? Qual é a finalidade? O porquê você quer esse dado? Isso é muito importante, porque a gente tem que ter uma finalidade para a manipulação desse dado, como essa pessoa vai fazer a exclusão desse dado, como eu sei que esse dado não vai ser vazado, porque, infelizmente, isso acontece. E nós temos que resguardar esses dados de pessoas físicas a todo momento. A gente quer evitar uma sanção jurídica, até mesmo um risco de imagem para a fundação, porque isso pode acontecer. Então, a gente instrui justamente ao compromisso. A partir do momento que vocês assinam um contrato de trabalho, vocês assumem um compromisso com a fundação. E esse compromisso a falta desse compromisso, pode ensejar diversos tipos de responsabilizações por nossa parte. E não é nesse momento que nós queremos chegar, não é nesse lugar que nós queremos chegar. E justamente por isso, eu trouxe para vocês essas diretrizes hoje.
Sobre as políticas institucionais e as leis vigentes, todos nós sabemos que somos regidos por legislações, correto? Fora daqui, aqui dentro, as nossas políticas institucionais, e nós sempre prezamos, sempre orientamos para que vocês cumpram isso à risca, as legislações que são impostas à fundação. Lidamos aqui com vários âmbitos, seja no educacional, na saúde, isso é muito importante. Obviamente, o papel do compliance é entregar essas legislações para vocês, mas isso também não importa que vocês tenham essa via de mão dupla conosco, talvez tragam a gente alguma diretriz que vocês achem importante, que a gente deveria estar seguindo. Isso é essencial, essa ponte de vocês conosco. Eu trouxe um assunto aqui que normalmente gera um pouco de polêmica. Talvez as pessoas podem falar assim para mim, nossa, Camila, por que colocar isso no Código de Ética e Conduta? Isso parece tão distante. Trabalho infantil, o escravo, compulsório, forçado. Isso parece, sim, muito distante, mas eu trouxe aqui para vocês umas reportagens e eu vou explicar o porquê isso foi adicionado no Código. Trabalhadores resgatados em situação de escravidão no Rio Grande do Sul. Isso aqui foi em fevereiro. O mais importante da Fundação, a Fundação acredita que mostrar para o público que a gente não se favorece, que a gente não acredita, que a gente, na verdade, repudia de todas as formas esse tipo de trabalho. A gente resolveu colocar isso em um código, porque esse código ele é público, ele é tanto para todos os colaboradores como também para os nossos parceiros. Obviamente, a nossa pretensão é que seja fornecido um código para cada destinação, para os nossos parceiros, para os nossos alunos, mas esse aqui é a base, é daqui que vão surgir outras atualizações e outros códigos. E aí, eu trouxe para vocês esse acontecimento aqui, e vou colocar também a matéria. O que acontece? Nesse caso aqui, 207 trabalhadores foram resgatados lá no Rio Grande do Sul. Eles saíram da Bahia, foram trabalhar no Rio Grande do Sul. Lá eles ficaram presos. Eles eram espancados, eles eram torturados, tomavam choque e diversas outras situações. Eles não podiam sair dali. Viviam devendo, né, que é aquela coisa que a gente já sabe, que acontece nesse tipo de trabalho análogo à escravidão. E um deles um dia fugiu e conseguiu libertar todos. Camila, por que você está passando isso aqui? Para mostrar para vocês que isso acontece muito mais do que vocês imaginam. No site do governo, quando eu estava procurando sobre essas informações, só esse ano, se eu não me engano o número, 523 trabalhadores foram libertados desse tipo de trabalho no Brasil até agora. A gente está no mês 4. Olha como é que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Infelizmente, isso é pauta de discussão muito ainda. Não é o que a gente gostaria de ver, mas infelizmente é o que acontece. Então, eu quis trazer essa matéria hoje para vocês, justamente para mostrar que a Fundação ela não corrobora com esse tipo de atitude. Nós somos pautados pela abraçar o direito das crianças, o direito dos nossos adolescentes, e nós repudiamos de qualquer maneira esse tipo de trabalho, seja dentro da instituição, seja fora da instituição, em qualquer lugar. Então, nada melhor que isso do que estar exposto no nosso site, no nosso código e em qualquer outro lugar que qualquer parceiro possa vir. E falando de parceiro, e ainda assim eu vou deixar um lembrete de atenção aqui para vocês, sobre provavelmente a nossa contratação de parceiros. Essa pessoa aqui, ela era justamente prestadora de serviço para grandes vinícolas. Essas pessoas, sim, tiveram a sua imagem manchada por conta disso aqui. Essas pessoas que fizeram isso com esses pobres coitados, eles prestavam serviços e mancharam a imagem dessas outras empresas que às vezes não sabem o que acontece. Então, é sempre muito importante essa pesquisa do nosso parceiro, o que esse parceiro acredita, quais são suas práticas na empresa. Isso é muito importante. É sempre muito bom deixar esse lembrete. E agora, infelizmente, ao assédio e abuso de poder.
Existem alguns temas aqui que são campeões de audiência, e esse é um deles, porque infelizmente é uma coisa que acontece muito. A gente vê uma discussão imensa, diversas notícias na mídia por causa disso aqui. O assédio, muitas vezes o assédio sexual, que muitos de vocês sabem do que se trata, quando aquele sujeito quer alguma vantagem sexual e por causa disso ele vai te constranger. Ele pode chegar a um contato físico, ele pode te mandar uma mensagem, ele pode fazer uma piadinha sem graça no meio do ambiente de trabalho, e tudo isso vai se caracterizar. E o assédio moral, né, o abuso de poder, que normalmente vem de um assédio moral decorrente do abuso do poder diretivo. O que é poder diretivo? Entendeu? Aquele poder que o seu gestor tem de mandar. Aquele poder, né, que ele tem de delegar, enfim, aquele poder que infelizmente ele vai exceder. Ele vai gritar, vai te expor ridículo, vai te impor metas irreais. É esse poder que ele vai fazer e que ele vai te assediar moralmente. E mais à frente eu vou explicar para vocês o que trouxemos para que vocês nos comuniquem, para que vocês entrem em contato conosco de uma forma mais simplificada. Eu vou explicar para vocês ainda um outro assunto que infelizmente é campeão de audiências, um pouco, né? Que é o preconceito e a discriminação. A gente sabe que acontece, mas a gente não admite aqui na fundação. A gente não vai deixar passar. Em hipótese alguma, uma situação dessa aqui vai ser passada. Porque a nossa missão, a nossa visão, nossos valores são completamente o oposto de qualquer atitude dessa. O preconceito e a discriminação não passa aqui dentro. Porque o nosso objetivo, nosso posicionamento é de acolhimento. A gente a todo momento preza pela inclusão de todos, o respeito. E em momento nenhum esse tipo de atitude vai passar. E eu vou falar para vocês mais à frente sobre o que nós trouxemos para que esse tipo de atitude seja passada a ciência para todos nós. E agora vamos à saúde e à segurança do trabalho. Nós nos preocupamos com a saúde de todos vocês aqui. Nos preocupamos, nós fornecemos a fisioterapeuta do trabalho, a médica do trabalho, fornecemos os EPIs necessários para a utilização de todos vocês. E é nesse momento que eu passo algumas instruções aos que supervisionam, em caso, né, de obras ou afins, para que essas pessoas supervisionem seus colaboradores na utilização desses materiais. Se nós fornecemos, nada mais justo do que esse supervisor ele fiscalize, ele oriente o seu funcionário, o seu colaborador a fazer isso corretamente. Nós temos que responsabilizar esses supervisores, os colaboradores, que não utilizarem esse material corretamente, justamente para que o uso adequado venha. O uso seja cada dia melhor, para que a gente não tenha nenhum risco para a vida de vocês, para que a gente não tenha nenhuma responsabilização jurídica. Porque se a gente fornece, a gente espera que todos vocês utilizem, justamente para a gente se eximir dos riscos, para que a gente consiga construir um ambiente laboral adequado. Sobre a preservação do patrimônio e do meio ambiente. Nós temos uma gama imensa de bens colocados à nossa disposição. A Fundação ela tem uma gama imensa de bens. E esses bens colocados à nossa disposição, nada mais justo que nós utilizemos eles de uma forma consciente, correto? De uma forma racional. O bem é colocado à disposição da gente, mas ele não é nosso. Ele é da fundação. Então, todos nós utilizaremos ele. Então, nada mais justo que a gente use com racionalidade, da mesma forma que os nossos recursos naturais, eles sejam utilizados de forma consciente. A água, a luz. Nós vivemos em uma era sustentável. Nada mais justo que a gente tenha essa consciência com o próximo e com os nossos recursos colocados à nossa disposição. Agora um tema um pouco delicado, normalmente é o que gera muita discussão nesse tipo de apresentação,
que é o conflito de interesses. O conflito de interesse, na verdade, eu não sei até que ponto vocês têm afinidade ou conhecimento sobre o tema, mas eu vou aqui explicar do que se trata, vou dar exemplos para vocês e as nossas diretrizes institucionais. O conflito de interesse ele vai acontecer quando eu, por algum interesse próprio, eu vá ter alguma atitude que vá destoar do interesse. Agora, nesse caso da fundação. Por exemplo, eu trabalho com notebook e eu estou sem notebook para utilizar em casa. Meu notebook quebrou e aí eu peguei o notebook da fundação, né, só no final de semana, e levei para casa para usar. Tá errado. Não posso ter esse tipo de atitude com um bem que não é meu, que é da fundação e destinado à fundação. E eu vou dar outro exemplo para vocês, até mesmo para criar um gancho para a nossa diretriz. Eu, Camila, eu sou gerente do processo de recrutamento e seleção. E a minha mãe está precisando de um emprego. Aí eu contrato a minha mãe para ser meu braço direito aqui na fundação. Ah, mas não tem problema, eu vou dar lá a ordem para minha mãe do mesmo jeito que eu vou dar para todo mundo. Mentira. Em algum momento, a sua mãe vai ser mais beneficiada do que o seu colega. Isso, infelizmente, vai acabar no ambiente laboral, isso vai destoar. Em algum momento, isso não vai ser paritário. Eu digo isso para vocês, não vai ser. Ah, mas é minha mãe, não importa. E é nesse momento que a gente tenta o seguinte: nós colocamos as nossas, nesse momento ali do meu setor fictício que eu falei para vocês, eu coloco a integralidade das minhas atividades em xeque. Porque quem vai acreditar naquilo que acontece ali dentro? Eu vou gerar um caos dentro do meu setor com os meus outros funcionários, porque não vai ser a mesma ordem que eu vou dar para minha mãe. E aquilo ali vai virar um rebuliço. Então, para que isso não aconteça, para que a gente tenha a integralidade dessas atitudes, dessas ações e dessas delegações, é o ideal que a minha mãe seja contratada para um outro setor ou em qualquer outro lugar, se ela estiver apta a ser contratada. E é por conta disso que eu passo para vocês novas diretrizes institucionais. A partir desse momento, a fundação, ela continuará. Ah, Camila, a gente não vai mais contratar parente? Vai. A nossa nova diretriz é a seguinte: se essa pessoa, depois dela passar por todo o seu processo de recrutamento e seleção, e ela estiver apta, como qualquer outro funcionário, ela vai ser contratada. Só que ela não vai ser contratada para ser colocada no mesmo ambiente que o seu parente. Justamente por isso, a gente preza por assegurar a integralidade das nossas atividades, porque não fica legal para quem está aqui, para quem está de fora vendo, fica menos ainda. Então, o nosso objetivo é isso, é nos resguardar. Tudo bem, mas e os casos que existem? Eles vão ser remanejados. A nossa intenção a todo momento é resguardar as nossas atividades e, obviamente, passar transparência, passar tudo isso para quem está aqui dentro e também para as pessoas que nos veem de fora. A nossa reputação está em jogo. E por conta disso, a gente precisa nos resguardar, ter uma imagem ilibada, para que quem nos vê de fora sempre nos aponte como uma referência, sendo interessante para todos aqui. E agora eu trouxe para vocês algumas regras gerais de conduta que já são da ciência de todos vocês. A partir do momento que vocês assinam o contrato de trabalho, mas nunca é demais ressaltar, nunca é demais destacar para vocês a importância que isso tem no nosso cotidiano. Ter assiduidade no horário de trabalho, respeitar os intervalos, utilizar adequadamente
o uniforme, que não seja o uniforme, mas então que a gente preze sempre, tenha um outro traje, mas preze sempre pela discrição e pela sobriedade. Utilizar o crachá fornecido pela fundação. A gente tem que se identificar dentro do nosso ambiente laboral. E, obviamente, quando a gente sair aqui da fundação, que a gente retire esse crachá se a gente não estiver a serviço da fundação. Isso é um risco de imagem para a gente. Aquela sexta-feira à noite ali no bar, pode acontecer alguma coisa. Você é funcionário da fundação. Quantas vezes a gente vê acontecendo isso? E é o funcionário da fundação. Aí vem lá na primeira linha ali, é o funcionário da fundação. Vai dar destaque para a gente. Isso é um risco de imagem. Então, se você não tiver a serviço da fundação, fora da fundação, retire o seu crachá. É o mais interessante para todos nós, para que a gente não se exponha ao risco. Evitar o uso de celular, isso vai atrapalhar, infelizmente, o nosso trabalho no cotidiano. E utilizar os nossos recursos, como eu já disse anteriormente, de forma mais consciente e racional. E agora, como falei para vocês anteriormente, sobre o canal de denúncias. Nós trouxemos aqui uma novidade, justamente para criar uma ponte um pouco mais simplificada, para que vocês consigam denunciar, ou então, se vocês tenham alguma suspeita, ou algum colega que está sofrendo aqui, algum dos casos que eu falei para vocês, ou outros casos que não estejam dispostos ali, que vocês consigam sim entrar em contato conosco. A gente indica a vocês que se identifiquem. Mas, caso haja algum receio, nós trouxemos um dos métodos para que vocês façam isso de uma forma anônima. E, como eu vou mostrar para vocês aqui, nós trouxemos um telefone, um e-mail e um site. No site, vocês vão ter a oportunidade, isso se vocês quiserem já entrar, peço para que vocês olhem e busquem ali tudo que a gente colocou para vocês. Nosso site, nós trouxemos duas alternativas para que vocês se identifiquem e para que vocês não se identifiquem. Nesse momento, vocês vão receber um protocolo. Eu indico a vocês que anotem esse protocolo caso não queiram se identificar, porque se você se identificar, você vai receber a confirmação disso no seu e-mail. E a partir desse momento, você vai conseguir acompanhar a sua denúncia. Obviamente, a gente vai ter todo um trâmite, um processamento, uma investigação para apurar se essa denúncia ela é válida ou não. E se, obviamente, tudo isso acontecer, como vai ser o desfecho disso. E aí vocês vão conseguir acompanhar se ela foi lida, se ela não foi lida, se ela está sendo processada, se ela não está sendo processada, como isso vai acontecer. Nós criamos isso, criamos 3 canais de denúncia justamente para aquele colaborador que talvez não tenha tanta afinidade assim com, por exemplo, um site. Ele pode ligar, ele pode nos mandar um e-mail. O importante é estabelecer uma facilidade para todos vocês. Nós estamos aqui justamente para isso. E chegamos a um ponto em que a gente dispõe ali, mas a gente não quer usar. São as nossas medidas disciplinares. Nós colocamos essas medidas com base na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. A gente pode ter uma advertência, uma suspensão, uma rescisão de contrato de trabalho, ou então até mesmo de um parceiro, caso ele infrinja as nossas normas, o que a gente acredita aqui. Mas, obviamente, a gente espera que todos vocês cumpram isso de uma forma integral, para justamente a gente não precisar se utilizar desses meios. Mas, se caso necessário, a gente vai utilizar sim, até mesmo como parâmetro para os próximos casos, que a gente fala sério e que tudo isso, caso não seja cumprido, vai sim acontecer. E em caso de eventual omissão por esse código, nós iremos deliberar isso na gerência de compliance. E caso seja necessário, vai ser levado para o comitê, para a deliberação do comitê, para que a gente tenha uma resposta e um feedback sobre o assunto. Eu trouxe aqui os meus contatos para vocês, caso tenham alguma dúvida, para que entrem em contato comigo,
Ou então qualquer uma dúvida sobre o compliance, sobre qualquer dúvida que vocês tenham sobre o nosso cotidiano, ou até mesmo uma orientação. Eu estou à disposição de todos, a todo momento. Me coloco à disposição para sanar dúvidas, talvez do que vocês precisarem ir ao setor, eu preciso aqui que você me ajude com qualquer questão. Eu estou à disposição de vocês a qualquer momento. E eu vou abrir agora a vocês para dúvidas, eventuais dúvidas que tenham, qualquer esclarecimento, qualquer coisa que não tenha ficado bem entendido, eu estou à disposição.